Esse julgamento já está dizendo muito claramente que vai ser pela condenação do Bolsonaro e provavelmente pela prisão. Ponto. Ok. Aí aparecem dois fatores interessantes a partir dessa decisão, porque é muito provável isso, né? Se não for, você, por favor, me corrija. Mas em sendo condenado e indo para a prisão, o Bolsonaro não vai exatamente para a cadeia. Pela idade, pelo que se forma, ele vai para a prisão domiciliar. Olha que interessante isso, ele vai para a prisão domiciliar. Aí, ele também não fica impossibilitado de concorrer. Mesmo condenado, mesmo preso em casa, ele pode concorrer. Eu quero confirmar isso com você. Aí que vem as últimas informações, que ele concorreria, mas como vice com a Michele. Até aí, você concorda ou não, professor? Não, João, infelizmente não. Primeiro, não é que ele fique em possibilidade de concorrer. Ele não fica impossibilitado de se inscrever como candidato. Situação similar à que aconteceu com Lula em 2018. Bolsonaro está inelegível. O que significa, então? Que ele pode inscrever a sua candidatura, permanecer como candidato inscrito, mesmo preso, até setembro de 2026, quando então, assim como aconteceu com o Lula em 2018, o TSE definiria que ele não pode concorrer porque ele está inelegível. Esta é a situação. Então, várias hipóteses podem acontecer a partir daqui. Bolsonaro mas uma coisa interessante. Né? Aí ele vai ser o mais votado, mas não pode ser eleito. Né? Aí entra o vice-candidato dele, que é a Michele. É isso ou não? Quem está dizendo que a Michele é você. Não há nenhuma definição sobre isso. Está todo mundo dizendo. Mas não existe nenhuma definição sobre isso. Está completamente em aberto o cenário. O que aconteceu com o Lula em 2018 é que ele escreveu Haddad como vice, e no momento que ele foi declarado inelegível, Haddad transformou-se em candidato e foi indicado um outro candidato a vice. Esse é um dos cenários possíveis. Não significa que Bolsonaro seguirá esse roteiro. Pode ser que ele, condenado, já indique outro nome, que pode ser o Tarcísio, pode ser a Michele, pode ser o Eduardo, pode ser qualquer outro. Mas aí a esquerda está irritada com essa possibilidade concreta de o Bolsonaro ser, está inelegível, aparecer na cédula e aí ter que renunciar para o vice-candidato, que seria a Michele. E aí que a esquerda está rasgando, né, as calças de ódio, é que em o Bolsonaro ser condenado à prisão, uma prisão domiciliar, aí ele vai cumprir a pena onde? No Palácio do Planalto, junto com a Michele. É isso que eles estão irritados, professor. Então, não, assim, João, vamos colocar. Primeiro, o Bolsonaro, se for condenado, ele pode ser preso numa prisão militar, por ser capitão reformado do Exército. No entanto, a presidente do Supremo Tribunal Militar vai tentar, ela já anunciou isso publicamente, cassar a patente de capitão dele, assim como vai tentar cassar a patente de general de Braga Neto. O que significa que eles deixariam de ser militares e poderiam ser presos em presídios comuns e não em prisões militares. A prisão domiciliar é uma dedução sua, é uma possibilidade. A defesa de Bolsonaro alegando a idade e as condições de saúde, assim como aconteceu, como o ex-presidente Collor agora, pode requerer a prisão domiciliar. Não quer dizer que será concedida. Então, nós temos várias possibilidades. Uma, Bolsonaro preso em prisão militar, Bolsonaro perde a patente de capitão e vai para a prisão comum. 3, Bolsonaro vai para a prisão domiciliar. Não sabemos, tudo isso está em aberto.
Sim. Né? Mas a esquerda, eu insisto, a esquerda está irritadíssima com essa possibilidade de ele cumprir a prisão domiciliar dele no Palácio do Planalto. É disso que se Não seria trata. no Palácio Planalto, seria no Palácio Alvorada. Alvorada, desculpe, Alvorada. Alvorada, que é a Alvorada. residência oficial do Desculpe. presidente. Na Alvorada, tá certo. Aí sim. hipótese de Michele ser candidata e se eleger, né? Bolsonaro seria o marido da presidente, consequentemente, teria ascendência sobre o governo, E aí? na medida em que reside com a presidente da República. Mas tudo são hipóteses em aberto. Não, tudo bem. Mas o fato é que a esquerda está irritadíssima com essa possibilidade. Aí vem o confronto final. Aí então o Bolsonaro fez, eu quero a sua opinião, os últimos movimentos aí para deixar cada vez mais a Michele candidatíssima a presidente em nome dele. E o Lula redarguiu, né, respondeu dizendo que vai colocar a Janja. Como é que você acha disso? O que você acha disso, Paulo? Primeiro, a Janja não pode concorrer. Pela lei, parente de mandatário de cargo executivo não pode concorrer, a menos que já exerça algum cargo, só pode concorrer ao cargo que já ocupa. Por exemplo, Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, filho do presidente, só pode concorrer se for a vereador do Rio de Janeiro. Eduardo Bolsonaro, se filho do presidente. No momento não é. Bolsonaro não é mais presidente. Carlos Bolsonaro é um dos nomes cogitados a suceder o presidente. Eduardo Bolsonaro, filho de Bolsonaro, só poderia concorrer a outro cargo se Bolsonaro abrisse mão do cargo. Ou seja, Eduardo Bolsonaro, com Bolsonaro presidente, só poderia concorrer a deputado federal. Hoje, como Bolsonaro não é presidente, qualquer parente de Bolsonaro pode concorrer a qualquer cargo. Lula, como é presidente, os parentes de Lula, dentre os quais se inclui a Janja, só podem concorrer se Lula se desincompatibilizar do cargo de presidente até o início de abril do ano que vem. Então a Janja não pode concorrer. Já Michele, que é um dos nomes cogitados, em várias pesquisas ela aparece derrotando o Lula, pode concorrer. Então, qualquer hipótese, os petistas encomendaram uma pesquisa, João, Sim. medindo Michele contra a Janja em São Paulo. Notícia da Folha de São Paulo. Está aí a manchete. Deu 41-41. Acredite se quiser. A pesquisa foi encomendada por petistas, né? Então vamos desconfiar. Mas dá 41-41 em São Paulo, se fosse Michele contra a Janja. Só que a Janja não pode concorrer. A Janja não pode ser candidata. A única hipótese da Janja concorrer é se o Lula abrir mão do cargo no início de abril, até o dia 2 de abril. Né? Não vai acontecer. Como diz o Globo, era só o que faltava. Professor Paulo, para concluir, nada como estar vivo para ver essa eleição se transcorrer dessa forma. Mas teremos muita emoção e muita informação e muitos comentários contigo aqui no Tempo de... Falando nisso, a sua audiência está cada vez mais bombando, é isso, professor? Você está com milhões de gente aí te assistindo? Olha aí. Na verdade, João, o canal Dextra atingiu 5 anos de existência e 14 milhões de visualizações em conteúdos afinados com os valores da direita brasileira. Infelizmente, deve estar acontecendo com você, deve estar acontecendo com outros canais, eu conversei com gente de outros canais da direita. Depois da manifestação que aconteceu recentemente, em que o presidente Bolsonaro lotou a Avenida Paulista, né, lá em abril, o algoritmo das redes sociais derrubou a nossa audiência. Né? Olha só. Então, está acontecendo isso, está acontecendo com outros canais da direita, né? Apesar de, em 5 anos, o desempenho do canal está crescendo, o número de visualizações está crescendo, o número de seguidores está crescendo, e, infelizmente, o algoritmo das redes sociais está nos empurrando para baixo. A gente precisa do apoio
assim como você, assim como outros canais da direita, o canal Dextra precisa do apoio, precisa que você vá lá, curta, comenta, compartilha. Se você puder, dar um Pix, né, para ajudar o canal, é muito importante. Isso vale para o canal Dextra, vale para o canal Tempo e Dinheiro, vale para outros canais da direita brasileira, para dar enfrentamento ao poderio da mídia tradicional, que em geral é afinada com o sistema, né? Afinada com o governo, afinada com o STF, só fortalecendo os canais da direita. Agradeço sempre a oportunidade de falar aqui para a tua Eu que audiência, João. agradeço. Eu que E agradeço a sua generosidade. Assim, só para encerrar, todo mundo sabe, né? O fato da gente estar com a nossa bandeira aqui uma complicação, né? As empresas de mídia falam, Deus me livre, não pode, não pode. E se fosse bandeira vermelha, será que poderia, Paulo? pois é, João, são os tempos difíceis que estamos Ah, vivendo, né? mas A vai ser gente, engraçado. Até dois... a gente vai esgrimindo aqui, né? Com um É, palito de dente na mão contra os canhões da mídia tradicional. A é, gente vai batalhando e, felizmente, nós ainda temos seguidores que nos apoiam. A única possibilidade da nossa voz continuar ativa é de que os apoiadores do Tempo e Dinheiro, os apoiadores do Canal Dextra, continuem nos dando suporte, né? muito bem. Porque o suporte da mídia tradicional é a publicidade institucional das grandes empresas que estão sempre com os interesses afinados com o governo, com o STF. Então, nós dependemos daqueles que nos seguem para manter a nossa voz ativa e seguimos aí na batalha para manter o nosso campo de luta da direita brasileira ativo na defesa da liberdade, da anistia aos presos do 8 de janeiro e agora pelo saneamento do INSS, pela moralização da bandalheira que aconteceu no assalto aos aposentados. Muito bem. Grandes pautas. Grande professor Paulo Moura, volte sempre, vamos em frente e viva o Brasil, Paulo. Grande abraço, João. Estamos aí, sempre à disposição de ti e dos telespectadores do Tempo e Dinheiro.